Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre técnicas práticas para você, pessoa de produto, melhorar a usabilidade. Lembrando, eu sei que tem uma pessoa, um product designer, um UX, um UI, que estão aí trabalhando do teu lado para entregar a melhor experiência. Mas aqui, você como pessoa de produto, você também precisa saber um pouco de como você pode dar essa pitada, como você pode fazer essas provocações. Mas antes de mais nada, eu quero te chamar para se inscrever no meu canal, lembrar de compartilhar. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilha, comenta. E me segue lá no meu Instagram, @papo.d.gestão. Isso ajuda esse vídeo a ser entregue para mais pessoas e aumenta aqui a interação. Mas vamos lá, vamos começar aqui, gente. Primeira coisa que a gente tem que pensar parece que é óbvio, né? Quando eu falo para você, você precisa conhecer o seu usuário. Ah, Carol, mas eu como pessoa de produto, eu sei quem é meu usuário. Se eu trabalho com um produto digital, um aplicativo para banco, eu sei quem é meu usuário. Sabe mesmo? Esse é o erro mais comum que nós, pessoas de produto, tendemos a achar. A arrogância, o ego de achar que sabemos quem é o meu usuário. Só porque você foi lá, leu meia dúzia de pesquisas, entendeu um pouquinho, fez 3 ou 4 entrevistas com o usuário, se você faz entrevista com o usuário, te dá a presunção de achar que você entendeu quem é o seu usuário. Mas vamos lá então. Primeiro passo para você entender quem são seus usuários é através de entrevistas. Vai a campo, senta com um potencial usuário ou com um usuário real. Conversa com ele, entenda as dores. É através das pesquisas, sejam elas pesquisas qualitativas ou quantitativas. E também você analisar os dados que você já tem de uma aplicação ou dados que você tem do mercado. Quantas vezes você já foi e fez um bench no mercado? Olhou, se você tem um aplicativo de banco digital, quantas vezes você e seu time de produto chegaram, abriram os aplicativos da concorrência, fizeram jornadas, o famoso cliente oculto? Porque às vezes a gente acaba terceirizando isso para o time de si. Na verdade, vocês precisam se apropriar disso. Nós, como pessoas de produto, nós temos ali que entender o todo e principalmente para entregar a melhor funcionalidade possível para o usuário que está alinhado com a visão do produto. Mas para isso, eu preciso entender quem é o meu mercado, já falei isso várias vezes para vocês, quem é o mercado com que eu estou trabalhando e quem é o perfil do meu usuário, quem é essa persona. Vamos aqui. Um exemplozinho prático. Você vê uma loja virtual, um e-commerce de joias, e você percebe que a maior parte dos seus usuários, eles acessam via dispositivo mobile. Isso você consegue fazer simplesmente acessando, se a tua plataforma está plugada no GA4, você consegue acessar lá e ver quais são os dispositivos, qual é o perfil que esse usuário entra. É mais mobile ou é mais desktop? Dentro do mobile, a maior parte é Android ou a maior parte é iOS? Você consegue ter esses dados simplesmente abrindo a visão do teu GA4, se o seu site está muito bem, tua lojinha está muito bem, né? Tá muito bem, né? Amparada ali. E aí, o que você vai fazer com base nessa informação? Você vai chegar para o teu time que estava lá priorizando uma funcionalidade de carrinho de compra, que todo o layout da tela está sendo feito com base em desktop, e depois você fala, ah, não, eu vejo depois eu desdobro. Tem algo errado, certo? Se você entende que o perfil do teu usuário, ele acessa mais o teu e-commerce, é mobile, por que de achos você está fazendo todo o layout? Você não, né? O time, vocês estão pensando em aplicações de desktop. Você precisa aí entender como o teu usuário chega até a tua plataforma, seja aplicativo, enfim, e em cima disso você vai pensar na melhor usabilidade para ele. Porque às vezes é um comportamento de um modal. No produto que eu já participei, a gente tinha muito essa situação. Cerca de 60% a 70% dos nossos usuários, eles fizeram via mobile, tá? E aí, a maior parte dos nossos trabalhos, das nossas análises, eram olhando através do desktop. E isso trazia pra gente, depois que a gente fez a reflexão, falou, cara, mas tem alguns comportamentos de modais que no mobile é totalmente diferente. Então, será que não vale a gente começar a desenhar esse ambiente no mobile e depois desdobrar? Por isso é super importante que você conheça seu usuário. E esses são dados básicos que você consegue ter acessando a plataforma que você está ali, tá? Segundo, simplificar o seu design. Eu sei, product designers não me odeiam, UX e UI também não, tá? Eu sei que vocês amam fazer a coisa mais linda e maravilhosa do mundo, tá? Mas, pessoas de produto, nós precisamos pegar e ajudar o nosso time de design também a aterrissar. Menos é mais nesse caso, tá? Quando a gente pensa num design super carregado, e aí às vezes não é nem o time de design que vem com isso, é a área de negócio. Que tal a gente botar aquele botãozinho rosa, que você sabe que tá atrapalhando a usabilidade mesmo, você não sabe da área de usabilidade. Que tal a gente botar aquele botãozinho rosa pro ar? Eu acho que pessoas de produto usem os dados ao seu favor. Se você está recebendo um top-down para meter um botão rosa, vamos entender um pouquinho, conversar com alguns usuários e ver ali com eles como está essa percepção de usabilidade. Vai guardando essas informações, faz um teste AB. Uma parte dos usuários caindo vendo o botão rosa e outra parte vendo o botão que era realmente para colocar. Ver como está um comportamento de clique naquele botão ou de abandono, tá? Um design carregado, ele confunde o usuário. Então, nesse momento, ouça seu time de design. Traga a área de negócio que pede lá, sem pé nem cabeça, botar um botão, botar alguma coisa, traga eles para ouvirem o time de design e, principalmente, os dados a seu favor. Porque às vezes eu falo, não, o design está querendo cortar as asinhas. Não, o design está aí para te ajudar. Então vamos olhar os dados, vamos ver que através dos números a gente está vendo que o usuário não está convertendo naquele botão, que o formato dele é piscante, tá? Então simplifique. Um exemplo aqui clássico é você ter, vamos pegar aqui, não sei se vocês lembram, a página do Google hoje é uma página minimalista de busca.
o doodlezinho lá do Google, a barra de busca e alguns outros. Não sei se vocês lembram como eram as páginas antes dos navegadores. Um monte de coisa. Se você quer que a missão principal do seu usuário seja clicar ali e escrever, vamos para o mais recente, vamos para o ChatGPT. O ChatGPT, o GPT Search, ele não tem um monte de coisa, ele tem uma barra. Você vai procurar ali. Então, quando você simplifica para orientar o usuário para uma missão, facilita. Um outro exemplo também é a parte que a gente estava trabalhando no funil. Colocar muitas etapas que atrapalham o usuário naquele momento, gera uma carga cognitiva para ele que eu posso até estar tirando o foco da missão principal. Então, exemplo, quando alguém vinha e pedia, vamos colocar uma informação aqui a mais? Gente, é o momento do usuário fazer o checkout dele. Eu tenho que direcionar esse usuário para ele fazer isso da melhor forma, mais rápido possível, com o menor abandono. Se eu começo a botar informações que nesse momento da jornada não são relevantes, eu estou tirando a atenção e posso até aumentar o drop dele. Um exemplo é, eu preciso de um campo de sexo, de gênero, dentro daquele formulário? Não, mas seria uma informação relevante para depois a gente fazer um tratamento de comunicação. Beleza, vamos perguntar isso em outro momento. Então a gente vai limando algumas coisas, algumas verdades absolutas, com base em informações e dados. Tá? Um outro ponto aqui, a gente falar, é testar. Testar constantemente, tá? Eu vejo algumas pessoas de produto fazendo poucos testes, e às vezes até me encaixo nisso. Na correria do dia a dia, a gente acaba, às vezes, não testando tanto e não ouvindo o time de usabilidade para testar alguns componentes. Vamos testar versões. Será que a versão com um botão desse tipo, será que a versão mudando a ordem da esquerda para a direita a imagem? Vamos testar. E aqui os testes de usabilidade, seja com você ainda não está com o seu produto no ar, ou se você já está com o produto no ar e você quer testar versões, eles são cruciais para você tirar insights. E evita até o retrabalho, o gasto de grana mesmo, quando você já vai para desenvolver. Então imagina só, você tem ali a dúvida de que qual é a melhor forma de eu pedir para o meu usuário logar na minha plataforma? É através de mudar o pop-up na tela do usuário ou é através de uma tela simples só com as interações? Vamos testar. Poxa, mas eu não tenho tempo aqui para testar. Então, antes da gente desenvolver, vamos chamar um grupo focal aqui para entender essas percepções. Entendeu a percepção? Mexe depois um teste AB no desenvolvimento, joga o fluxo e vê quem é o vencedor. Tem várias ferramentas de teste, como por exemplo a VWO, a gente tem a Target da Adobe, tem várias ferramentas que podem te ajudar a fazer isso de uma forma onde o seu time de desenvolvimento ele não fique tão onerado e gastando tempo fazendo algo que depois vai ser desconstruído. Mas por isso a gente precisa testar. E existem fases e momentos do teste. Se você ainda não está seguro o suficiente com uma ideia que veio de top-down, faça um teste de usabilidade, chama meia dúzia de pessoas, chama um grupo ali, faz um grupo focal com isso, tá? Isso é importante. Então, às vezes, um exemplo aqui, um botão de checkout mal posicionado na tela. Se você olha, por exemplo, um Hotjar, uma análise de mapa de calor, você percebe que a maior parte dos seus usuários ele interage aqui no canto superior direito. Se você posiciona o botão de checkout, de finalizar, no canto inferior, né, esquerdo, você está pedindo para ele não converter, porque os dados, a visão ali da distribuição do mapa de calor mostra que o usuário ele olha mais para cá. E você está botando o botão aqui. Ah, não, mas eu acho que o botão aqui funciona, a ordem é melhor, ou alguém pediu para botar. Vamos fazer um teste de usabilidade? Vamos botar então, pega lá o Maze, que é uma ferramenta de teste, vamos botar ali, bota os dois, vamos ver qual o usuário entende melhor a missão. Por isso é importante testar. Seja a pessoa chata de produto que fica pedindo para a gente ter dados, métricas e informações para ajudar a embasar a tomada de decisão. 4. Melhorar a navegação. Ah, Carol, tá falando uma coisa óbvia. Sim. Tendemos a, e isso aí até na nossa vida mesmo, tendemos a ir acumulando coisas, acumulando fluxos. Né? E aí, quando você vê, você já está com aquele quartinho, que era um quartinho para guardar algumas coisinhas, virou o quartinho da bagunça. No nosso código também tende a ser isso. No nosso produto digital também tende a ter esse comportamento. Quantas vezes você já revisitou para tirar uma tag, uma funcionalidade que você implementou que tinha um botão de liga e desliga? Quantas vezes você foi lá atrás para limar isso do código e evitar que seu código fique parecendo aquele quarto dos acumuladores das séries que tem? Aposto que pouco. Deixa aqui nos comentários também. Tá? Por isso a importância de você pensar sempre em simplificar, em criar fluxos. E aí é você, time de dados, o time de design e o time de engenharia, sentar juntos e pensar qual é o fluxo, o caminho feliz, dentro da árvore de possibilidades de caminho, onde o usuário cumpre a missão, o job to be done, né? Vamos usar alguns termos aí para vocês se lembrarem, a missão que tem daquela tela, daquela aplicação, da forma mais rápida. Porque se você dá um monte de etapazinhas, aqui a gente não está falando de uma quest para o usuário ter que ficar pegando coisinhas para chegar ao final. Você quer que o usuário cumpra a missão de forma rápida e direta, porque quanto mais tempo o usuário passa ali, você está perdendo a atenção dele para qualquer outra coisa. Para falar mosquinha, ele vai se distrair. Então, quando a gente fala da importância de você pensar qual é o menor caminho para cumprir essa missão, quantos steps, quantos passos o meu usuário vai precisar dar naquele fluxo, isso é importantíssimo para te ajudar a pensar, é necessário eu ter mais essa etapa? Eu não poderia juntar essas etapas em duas? Designer, pensa aqui, como a gente consegue fazer isso de uma forma onde eu reduza steps, tá? Também não é para botar 10 coisas na mesma tela e falar, reduziu o step, mas a carga cognitiva ficou grande. Então, né, vamos pensar aqui. Ouça a pessoa de design. Um exemplo aqui de coisa que é bem rápida, o Spotify. Eu já fiz até um vídeo sobre isso, tá lá no meu Reels, aproveita e segue lá, @papo.de.sugestão, onde o Spotify fez um teste AB da melhor forma do usuário acessar.
E numa ele tinha uma tela muito com as imagens, as capas dos artistas por trás, e na outra era simples do tipo Google, Facebook e entrar. E aí, através desse teste AB, eles perceberam que o fluxo mais rápido, sem tantas coisas cognitivas atrapalhando, era esse onde era mais direto ao ponto, tá? Então, um outro exemplo também ali do Spotify é a barra de busca. Quando você entrou já no aplicativo, tem coisas ali para fazer. Mas na cara do usuário, ali no prime time do usuário, você tem uma barra de busca que ele sabe que ele associa com todos os outros comportamentos, seja do Google, seja o comportamento de Netflix, seja o comportamento de qualquer aplicativo que ele tenha, ele associa que barras horizontais significam busca. Se eu quero encontrar uma música, eu vou botar nessa barra e eu vou buscar. Então você consegue, através de uma forma rápida, ele pode ir pela lateral e buscar playlist, buscar artista, top, não sei o que, pode. Mas de uma forma direta, se ele quiser ir num one step, ele vai ali naquela barra, vai colocar o que ele precisa e botou enter e foi, tá? Então você torna a navegação mais eficiente para quem quer ter direto ao ponto. Um exemplo clássico aqui é quando você também tem em sites a navegação e as pessoas acabam dizendo que o header, ele, não, mas a gente tem a navegação, né, fluida, assim, o usuário vai descendo, temos perfis de usuários geracionais que eles gostam de ir rolando como se fosse um feed. Perfeito. Mas a gente também tem um perfil que a gente não pode esquecer dele, se o seu público tem um público cross-geração, que gosta da navegação através da barra lá do header, onde você pega, ele vai estar ali com os fluxos encadeados, né? Eu quero ver aqui, abre o primeiro nível, o segundo nível, eu clico e eu vou. Então, por isso que quando a gente está desenhando ali a navegação, junto com o time de design, etc., a gente também tem que entender o nosso público. Não menos importante, mas a gente precisa sempre enfatizar isso, deveria ser básico para todo o desenvolvimento que a gente está fazendo de aplicação, é a acessibilidade, a questão de acessibilidade. Mesmo que o seu produto ele está posicionado ali no nicho, você precisa entender que tem outras pessoas acessando ele e vendo. Já que você faz, às vezes, tiros de mídia, você divulga, ele está ali a mar aberto. Então, pessoas podem chegar até o teu produto, tua plataforma, etc., e não entender ou não nem conseguir visualizar o que ele precisa fazer pelas barreiras de acessibilidade, tá? Então, minha pergunta, seu produto é acessível a todos? Quando você entra no teu e-commerce, se tem uma pessoa com uma baixa acuidade visual, ela consegue acessar o teu e-commerce? Se tem uma pessoa que precisa ter a questão ali de contraste, ela consegue ter essa informação? A gente não está falando de você usar todo o checklist de acessibilidade, mas garantir o mínimo de acessibilidade possível dentro da tua plataforma para que você consiga dar chance para todo mundo que entra ali conseguir entender o que o teu produto faz. Tá? Quer um exemplo prático? O Instagram, quando ele coloca aquela opção ali para deixar a descrição da imagem, ele está trazendo uma acessibilidade. Porque às vezes você tem uma pessoa com algum tipo de deficiência visual, que ela vai estar ali, ela vai ouvir o leitor no aparelho dela, vai, ok, você está explicando qual é a descrição que tem na imagem. Um básico quando você entra num site, e às vezes você tem aquele problema de, cara, eu não estou conseguindo visualizar direito, e você vai lá e coloca no modo dark, né? Você bota ali a parte do contraste, ou o tamanho da fonte, sei lá, da fonte extra grande. Então, aquilo ali é um recurso de acessibilidade para ele poder usar o teu produto. E pra gente finalizar aqui, gente, para esse vídeo não ficar tão longo, falar um pouquinho sobre a importância do feedback do usuário. Lá no início a gente começou falando com a importância da gente ouvir o usuário, fazer as pesquisas, entender o perfil do teu usuário, seja pesquisas quali, quanti, testes de usabilidade. Uma vez que você pegou isso, implementou, você tem que fazer agora a retroalimentação. Então você tem que sentar depois e coletar o feedback dos usuários. O time de CX está ali para te ajudar às vezes com isso. Seja um feedback que chega através dos canais, como o Reclame Aqui, redes sociais. Você coleta todas essas informações que chegam de forma proativa e você precisa também ir a campo para ouvir o feedback. Então, aquele cliente oculto, fazer ali um grupo, vamos entender aqui o que você achou dessa nova funcionalidade, é importante. Mantenha esse canal aberto para você ouvir o seu usuário. A plataforma tem ferramentas, como por exemplo o Hotjar, você consegue ter uma linguetinha de feedback ali para coletar o feedback. O Medalha, você também consegue ter essa informaçãozinha nos sites, onde depois de alguma missão aparece ali um modelzinho, alguma interação na tela, para você dizer o que você achou daquela experiência. Isso é importante, porque isso retroalimenta e ajuda na priorização que você tem que fazer do seu backlog. Tá? A Airbnb, por exemplo, ele ajustou o sistema de filtros após receber alguns inputs, algumas sugestões dos usuários, a busca por datas flexíveis. Então, quando você entra no Airbnb, você também pode colocar lá, eu quero do dia tal ao dia tal, e ele também colocou datas flexíveis. Você encontra isso também em busca de passagem. Isso é um input, uma sugestão que vem dos usuários. A plataforma ouve essa sugestão, processa e coloca para um desenvolvimento de funcionalidade. Bom, gente, é isso. Então, uma conclusão aqui. Melhorar a usabilidade do teu produto não é algo que vai acontecer de uma vez. Papum, acabou, entreguei, nunca mais vou precisar fazer. É um processo contínuo, é uma melhoria contínua. Sabe lá o Kaizen, melhoria contínua? Tá aí. Ela envolve empatia para você entender e se colocar na posição do teu usuário. Análise de dados e métricas, principalmente, porque sem isso você está navegando no escuro. E as melhorias incrementais de retroalimentação dos feedbacks contínuos desse time. Tá? Agora é sua vez. Qual dessas técnicas você já usa no seu produto?
Qual você gostaria de implementar? E principalmente, conta aqui pra mim a sua experiência com a usabilidade. Como é que você coleta essas informações? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembra de curtir, compartilhar e comentar para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Valeu, pessoal. Tchau, tchau!